Oi, meninas, bom dia, meninas. Estou de volta. Eu vim ensinar para vocês esse bico aqui. Não sei se vocês olhou. Aqui tá um laranja mais fraco e o daqui tá mais forte, tá? Por quê? O tapete ia ser todo aqui, esse bico, só que tem pouco. Então, assim como é três, eu fiz só as três últimas carreiras com o laranja mais forte e finalizei aqui o bico que eu chamo de bico leque. Finalizei com o laranja mais fraco. E outro detalhe, amores, seis e aqui é oito, tá? Tinha que usar e ficou bom, ó. Ficou bom, meninas. Esse tapete mede 75 centímetros, ó, de um bico a outro. De um bico a outro, meninas, 75 centímetros, tá? Esse aqui é o famoso tapete de R$ 30, tá bom, gente? Esse tapete aqui, nós utilizamos mais sobra de linha, não é isso? A gente utiliza mais a sobra de linha e às vezes também eu compro para fazer. Porque esse tapete que a gente faz de R$ 30, a gente usa como estratégia para os clientes virem comprar nossas peças mais caras, não é isso? Então, vamos deixar aqui. Três tapetes desse, eu faço um de 30 com três florzinhas e faço de 40 com cinco florzinhas. O de 40 fica 95 centímetros e esse aqui fica 35 centímetros. E os três dá 980 e poucas gramas, não dá 1 quilo, tá bom? Aqui, ó, eu já fiz todo o meu trabalho. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, quando a gente prega aqui o nosso square, né? Aí fica a emenda aqui, ó, do square, não é isso? Fica a emenda, fica a emenda. As meninas que ensinam muito bem mesmo, elas ensinam, ela faz um ponto aqui no meio e outro cá. E aí ela junta, vai ficar os 3 pontos altos, não é isso? Eu não faço assim. Quando eu fiz o meu tapete e usei essa estratégia, no final o meu bico não deu certo, tá? Ficou faltando. Aí eu peguei e fiz um usando assim, ó. Aqui, ó, eu coloco o ponto normal e aqui eu coloco o ponto normal. Então, aqui, presta atenção. Eu tenho aqui duas emendas. Nessas duas emendas, iria entrar 4 pontos, não é isso? Então, como eu coloquei um K, outro K, acrescentou, ficou 8 pontos no caso. No meu trabalho aqui, acrescentou 4 pontos, tá? Porque quando eu venho aqui, essa carreira fica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu subo com 10 até cá em cima, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, tudo numa boa. Se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu gostei. Aqui eu tenho, ó, a Pega 1000, também usa universal, minha tesourinha e minha agulha de 3,5 milímetros. Minha fitinha, que a gente usa, né, para poder trabalhar. E vamos lá, iniciar aqui. Vamos iniciar aqui o nosso bico final. Eu chamo esse bico de bico leque, tá bom, pessoal? Chamo de bico leque. Deixa eu passar a linha para cá, porque na hora de trabalhar aqui, ela vai ficar melhor. Eu gosto de iniciar sempre assim. Eu não gosto de iniciar com o nó na agulha, não. Eu gosto de iniciar assim, ó. Desse nozinho aqui, aqui eu já aguentei as duas pontas. Depois eu venho, colo e dou mais um nozinho. Ó, vou iniciar. Aqui iniciei, né? Vou estar só um ponto baixo, tá? Um ponto baixo aqui. Aí eu venho com uma correntinha, só uma, e vou iniciar aqui. Meninas, aqui eu sempre gosto de trabalhar com número ímpar, porque sempre dá certo, tá? Então aqui eu coloquei um ponto alto, 2 pontos altos, tomara que tenha dando para vocês verem. 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos, tudo no mesmo espaço, tá, pessoal? 6 pontos altos, 7 pontos altos, pronto. Esse primeiro leque, eu coloco 7 pontos altos, porque depois eu separo aqui, ó, 3 e 3, 6 e 1 no meio. Esse 1 no meio eu faço um ganchinho, que aí dá uma abertura melhor, né? Então, eu botei aqui, ó, 7 pontos altos usando o mesmo espaço. Aqui eu vou dar aqui, ó, uma correntinha. Venho aqui nesse espaço que tá vazio, um ponto baixo. Aí agora eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui nesse outro espaço que tá aberto, um ponto baixo, tá? Venho aqui agora, ó,
um ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha, dou a traçada na minha agulha e vou iniciar de novo aqui os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ponto alto. Uma correntinha, veio no meu próximo espaço que tá vazio, um ponto baixo, tá? Venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, veio no meu próximo espaço, um ponto baixo, tá? Agora, uma correntinha e vou iniciar de novo os meus 7 pontos, ó. 1, 2, 3. A linha aqui não ficou legal. Eu tô fazendo um vídeo para vocês aqui na máquina de costura, porque eu acho que aqui fica melhor para vocês verem. 4, 5, 6, 7. Os meus pontos são altos, tá, pessoal? Bem alto. Uma correntinha, venho no meu próximo espaço vago, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, correntinha. 4 correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, dou a traçada na agulha e reinicio tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 4 correntinha, veio aqui no meu próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha traçada na agulha, mais 7 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? Como é que eu sei que vai dar tudo certo, tudo numa boa? Por quê? Porque quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz esse tapete, o meu bico, ele no final, ele sobrou ponto. Sobrou um ponto, 2 pontos, ou então faltou para que o bico ficasse legal, né? 4, 5. Então, assim, eu fui fazendo a tentativa até que eu achei a medida certa, tá? Então, toda vez que eu posso usar 20 square, eu posso usar 20, 21, 30, 5. Só o que acontece? Se eu usar aqui, ó, 4 square, os meus números vão ficar par. O meu bico, para esse tipo de bico, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, eu tenho que usar sempre ímpar. Quando o meu bico deu errado, eu tinha usado 2 square. O meu bico não bateu, não ficou compatível. Aí eu fui e acrescentei mais um square, porque assim, ó, esse square, a gente costuma fazer ele, a gente vem aqui com o miolo, né, da flor, aí vem com o gramado e depois você pega, no meu caso aqui eu usei areia, né? Faz primeiro uma carreira de areia. Aí no segundo, quando você vem com a carreira de areia, você emenda. Então ele não fica aqui, ó, verde com verde, verde com verde. Fica uma dessa passando por aqui, tá? Então assim, se eu fosse fazer assim, com essa carreira passando por aqui, ele ia crescer mais. Ia crescer mais, mas a minha contagem cá no final ia dar certo, entendeu? Só que como é um tapete de 30, eu não posso fugir dessa medida, porque senão eu vou ter que cobrar mais de 30, entendeu? E aí o que foi que eu fiz? Eu faço os square, mas eu não passo a carreira mais clara aqui dentro. Eu emendo o gramado com gramado, entendeu? Porque aí eu vou eliminar uma carreira cá em cima. E esse tapete completo, com o bico, ele fica com 15 carreiras. É muito rápido de fazer, muito fácil, não tem dificuldade não, tá? Mesmo você que está aprendendo, não tem dificuldade, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu vendo bastante esse tapete e vou dizer para vocês, gente, esse tapete tem me ajudado muito, muito mesmo. Agora de manhã mesmo eu consegui pagar uma conta de R$ 100, tapete desse que eu vendi. Aí troco esse tapete por escova de cabelo, né? Eu troco por unha.
Às vezes a moça lá do salão, as duas moças, a do cabelo e a do salão, elas estão sempre vendendo esses tapetinhos para mim, para as clientes dela, e não me cobra nada por isso. Então, assim, é lucrativo. É lucrativo. É cansativo, porque você tem que ter bastante. Hoje mesmo, eu não tenho encomenda para fazer. As minhas encomendas estão todas prontas. Eu vou entregar amanhã. Aí, o resto do dia, eu vou fazer outras coisas. Como hoje eu já gravei lá para o Valentina Brasil, eu já gravei já para minhas outras duas plataformas e agora eu tô gravando aqui com vocês. Aí depois eu vou dar uma paradinha. Já caminhei, né, pessoal? Porque eu caminho todo dia de manhã, todo dia de tarde. Pra gente que já tem já a gente que está na adolescência, né, com 50 anos, a gente tem que caminhar, é muito bom. É bom para a sua suspiração. Para nós que trabalhamos sentada o dia inteiro, quando a gente levanta, o pé está inchado. Então, assim, é muito bom. Quando você caminha, você ativa a sua circulação, né? Os seus batimentos cardíacos fica melhor, a sua suspiração fica melhor, as dores do corpo também melhoram. Então, eu caminho de manhã e de tarde. Eu sempre dou assim 5, 6, 7 voltas aqui no meu condomínio e a última eu corro, né? Porque assim, eu tô ficando velha, mas eu não tô caduca, né? Então eu tenho que me cuidar e não gosto muito de fazer academia, não. Eu gosto mais de caminhar, porque eu vou caminhando, eu vou falando com Deus, eu vou pensando nas minhas coisas, no que eu vou fazer durante o dia, nos meus projetos e tudo numa boa. Meninas, eu vou finalizar aqui essa parte do bico, tá? Já deu para vocês entender, né? Aqui, ó, eu iniciei aqui com um ponto baixo. Iniciei aqui com um ponto baixo. Aí eu fiz uma correntinha, 7 pontos no mesmo espaço. Aí terminei os 7 pontos, botei uma correntinha, um ponto baixo no espaço vazio, subi 4 correntinhas e coloquei aqui com um ponto baixo no espaço vazio e vou fazendo isso até quando eu chegar aqui, antes de finalizar, eu volto com vocês. Meninas, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que pode ocorrer com qualquer uma de nós, tá? Deixa eu ver aqui onde é o meu... Deixa eu ver aqui onde é o início desse bico para eu mostrar para vocês que eu fiz um erro no de cá. E isso aí, ó, pode... Vocês é que nem eu, vocês terminam a peça e não sabem onde foi que terminou. Tudo numa boa. Aí eu vou procurando aqui o lugar que eu dei acabamento, ó, para poder achar. É isso que eu escuto quando eu vou entregar. Nossa, você começou aonde? Nem mostra o lugar. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui não. Não, Jesus, como eu trabalho bem, modéstia à parte. Tô me achando. Ó, eu cometi um erro. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Cadê, meu senhor? Eu, hein, pessoal? Será que eu trabalho bem? Papai do céu. Eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês verem que nós que trabalhamos assim diariamente, também erramos. Mas se a gente tiver um pouquinho de habilidade, a gente conserta o erro também que passa despercebido. Só preciso saber onde foi que eu iniciei essa benção. Ah, tá. É simples assim, é só olhar aqui os canteiros. Tão mais fácil. Não foi nesses dois cantos. Vamos ver aqui. Também não foi aqui. Eu tô pelo lado avesso. Acho que foi. Rapaz do céu. Não tô achando mesmo onde foi que eu iniciei meu tap... Aqui. Aqui. Eu terminei ele aqui, pessoal. Aqui, onde eu fiz o acabamento, tá vendo? Terminei aqui. Gente, tá vendo que aqui, ó, o meu encontro aqui, ó, tá vendo? Olha só, aqui foi onde eu terminei, o meu nozinho aqui, ó. E aqui é onde eu iniciei e terminei. Tá vendo que aqui deu certinho, compatível? Só que nesse tapete aqui, eu tava aqui olhando onde foi que eu errei. E eu errei no começo aqui, ó. No começo eu acrescentei pontos sem perceber. E aí o que é que acontece quando a gente faz isso?
falta ponto aqui em cima, ó. Só que assim, como eu entendo da jogada, isso aqui passa despercebido. Mas o certo era aqui terminar com uma carreirinha dessa, tá? Mas aí a gente passa despercebido e já foi, tudo numa boa. Porque eu errei ali no início, eu acrescentei ponto sem perceber. Isso é muito bom você ficar atento no seu trabalho para você não acrescentar pontos ou deixar faltar, porque acontece erro. E aí é um erro que dá para a gente corrigir porque é o bico final. E quando o erro tá lá no meio, como essa semana aconteceu, eu tive que desmanchar, acho que, acho que 6 carreiras para poder eu consertar um ponto que eu acrescentei a mais no meio do trabalho. Aí um lado foi num tapete desse mesmo, só que de 40. Um lado era para os dois lados ficar, que nem aqui eu não contei com vocês, não tinha 10 pontos dentro do espaço. Então, no tapete de 40, um lado ele tava com 29 e o outro lado tava com 31. Aí eu tive que desmanchar e tirar o ponto que entrou sem eu perceber, assim, eu fiz lá sem perceber e fui embora. Aí quando eu fui conferir os pontos, porque a gente confere, aí estava dando ponto a mais. Eu tive que desmanchar e consertar. Então, assim, o crochê, você pode fazer crochê conversando e tal, mas você tem que estar sempre parando, conferindo, contando seus pontos, porque acontece isso. Ontem eu estava conversando com a vizinha aqui do lado, né? E eu estava sentada do lado de fora, estava muito calor, e eu estava fazendo esses tapetes lá fora, botando essas carreiras lá fora. Então deve ter sido isso. Eu acrescentei o ponto sem perceber, e aí faltou, né? Faltou um ponto cá no final, porque eu acrescentei um, então faltou. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como eu faço aqui o leque, tá? Vamos lá. Já fiz aqui, ó, uma correntinha. Aí eu venho aqui no meu primeiro ponto do leque, no 1 de 7, né, no primeiro. Faço um ponto alto, tá? Uma correntinha, mais um ponto alto. Outra correntinha, mais um ponto alto. Então, aqui eu tô com 3 pontos altos, não é isso? Mais uma correntinha, mais um ponto alto. Agora eu fiquei com 4 pontos altos. Então, assim, ó, o meu quarto ponto alto, ele parou no ponto aqui, ó, no ponto do meio. Que no caso aqui, eu coloquei aqui embaixo 7 pontos, né? Aí eu vim, ó, 3 pontos altos, usei os 3. Aqui, onde tá a divisão do ímpar, eu coloquei um ponto dentro, né? Tá no meu quarto ponto. Aí eu venho aqui no quarto ponto, eu venho, faço uma, duas correntinhas. Se você quiser fazer o picô, você vai fazer mais uma correntinha. Vem aqui na cabeceirinha do ponto aqui, ó. Se você quiser fazer o picô, eu não tô fazendo o picô, tô só demonstrando para vocês, tá bom? Fiz o meu picô, dou uma volta e dentro do mesmo quarto ponto, dentro do espaço onde está o quarto ponto, eu vou fazer o quinto ponto, tá vendo? Se você quiser fazer o picô, eu não tô fazendo o picô. Os tapetes de 30, eu não boto muita coisa neles não, porque quanto mais coisa você botar, mais pesado ele vai ficar. Então, aqui eu tô com o meu quarto ponto. Aí eu já fiz aqui, ó, duas correntinhas, dei a minha laçada e vou fazer o meu quinto ponto no mesmo espaço onde tá o quarto ponto. Tá vendo? E aqui agora eu já volto normal, ó. Uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Isso. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto e mais duas correntinhas, duas correntinhas aqui, ó. Aqui, finalizei o meu leque com 8 pontos. Por que 8 pontos? Porque ficou 4 desse lado e 4 desse lado. Por isso que eu botei 7 aqui. Eu botei 7 pontos aqui, então aqui, ó, eu usei o ponto ímpar, né? O ponto ímpar, que é o do meio, usei para fazer 2 pontos, duas correntinhas. Tá vendo como ele ficou aqui? Dá a impressão de um leque. Aqui no final, eu coloquei duas correntinhas, né? Eu venho aqui nesse espaço, aqui, faço um ponto baixo, aí eu vou subir, ó. Peraí, gente, que tem um mosquito aqui me abusando. Aí eu vou subir, ó, uma correntinha, duas correntinhas, 3 correntinhas. Venho aqui dentro do ponto baixo, na cabeceirinha do ponto baixo, ó, tá vendo? Passei minha agulha, dou uma laçada, volto e fecho o meu picô. Fiz um picôzinho. Aqui eu volto de novo dentro desse espaço, né? Sem dar passada na agulha, eu vou fazer um outro ponto baixo.
Tá vendo? Agora eu vou subir uma, duas correntinhas. Duas correntinhas, ó, tá vendo? 2 pontos baixos, duas correntinhas, um ponto baixo. Aí eu subo 3 correntinhas, volto para dentro do meu ponto baixo, faço o meu picô, volto de novo dentro do mesmo espaço, faço outro ponto baixo e subo com 2 correntinhas. E agora eu vou iniciar o leque de novo. Dou a volta na agulha, pego aqui o meu primeiro ponto de 7, ó, um ponto alto. Dois pontos altos. E uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. 4 pontos altos, uma correntinha. No meu quarto ponto, eu vou subir 2 correntinhas. Dou a laçada, venho aqui no mesmo espaço, vou fazer o meu quinto ponto, dentro do espaço do meu quarto ponto, tá? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Finalizei aqui o meu leque. Finalizei o meu leque, tá vendo? Agora eu vou subir, ó, duas correntinhas. Duas correntinhas. Nesse espaço aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. Venho dentro do ponto baixo aqui, ó. Faço um picô. De novo, sem dar volta na agulha, volto aqui no espaço, faço outro ponto baixo e subo mais 2 correntinhas. Dou a laçada e vou iniciar o meu leque de novo. Tá vendo? Deu para vocês entender? Vou fazer até o final e volto com vocês. Meninas, estamos voltando aqui para finalizar o nosso trabalho, né? Aqui eu tô no meu penúltimo leque. 3 correntinhas, volto aqui, ó, no meu ponto baixo, faço meu picô, mais um ponto baixo, 2 correntinhas e vamos iniciar aqui o nosso leque. Um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, outra correntinha, meu quarto ponto alto, 2 correntinhas, traço a agulha, meu quinto ponto alto, usando o mesmo espaço do quarto ponto alto, uma correntinha, e vamos voltar aqui fazendo o nosso leque e finalizando aqui o nosso leque. Ó, 2 correntinhas, venho aqui, um ponto baixo, 3 correntinhas, um picô, mais um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, uma correntinha, terceiro ponto alto, uma correntinha, quarto ponto alto, 2 correntinhas, lembrando que é 2 correntinhas no quarto ponto alto só, tá? Quinto ponto alto, usando o mesmo espaço do quarto ponto alto, e agora nós voltamos de novo, uma correntinha. Vamos finalizar aqui o nosso leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto. Agora aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou vir, 2 pontos altos, vou fazer aqui normal. Normal. Ó, o picô. Vou fazer meu picô normal. Vou fazer aqui também normal e em vez de eu fazer aqui 2 trancinhas, eu vou fazer só uma correntinha, porque eu já tenho 2 aqui. E venho aqui, ó, e finalizo aqui. Ó, aqui quase não dá para perceber, tá vendo? Se for uma pessoa bem detalhista, percebe. Mas o que é que eu tenho que falar para vocês, pessoal? Fique atento no início, aqui, ó, nessa emenda aqui do seu trabalho. Fique atento. Porque se você não ficar atento, se você deixar ponto a menos ou a mais, além da sua contagem, vai acontecer esse erro aqui, tá bom? Esse aqui já, dessa coleção, esse é o segundo tapete, tá faltando eu finalizar, passar o bico no de 40, tá? O crochê,
ele nos ensina a contar. Eu aprendi matemática fazendo crochê, acredita? Não tive muito estudo, estudei só a terceira série, naquela época era série, né? Eu estudei só a terceira série, não tive muito estudo, então, assim, eu sei matemática muito bem, aprendi fazendo crochê. Ó, esse arremate que eu faço aqui, depois eu faço assim, ó, a cola cola e não dá para perceber. Aqui também. A aula de hoje foi para ensinar como fazer esse bico, como é que eu faço esse bico. Eu chamo de bico leque, tá, pessoal? Eu chamo de bico leque. Não sei se tem outro nome, não sei. Eu chamo ele desde sempre que eu faço. Eu chamo ele de bico leque. E todos os meus tapetes de 30 eu finalizo com esse bico, porque eu acho que fica mais bonito. Vamos ver quanto ele ficou? Aqui tá o lado avesso, tá? Vamos lá. De um ponto de um bico a outro, ó, pessoal, 75, ó, 75. Aqui já o meu, ó. Aí você pode estar dizendo assim, ah, mas você iniciou com 6 e terminou com 8. Então, a linha 8, se você vai botar ela no final, não tem importância não, ela ser 8, tá? Primeiro que o meu 6 aqui estava acabando e o tom é diferente. Como eu tinha esse laranja aí, esse restinho de 8, é resto, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu já ganhei dinheiro com isso aqui já vendi, já fiz, já vendi. Então, isso aqui para mim é lucro, tá bom? Aí eu usei o bico, eu usei ela no bico e é bom. E se a gente se atentar a isso, ela dá mais estabilidade ao tapete. O tapete fica mais, sei lá, pelo menos no meu, né? Não fica fechado. Você joga, ó, tá vendo? Não fica fechado, não fica precisando você tá esticando para poder abrir. Não, não precisa nada disso. Ó. Então, aqui, o nosso tapete, né? O número 2 de 3. Falta só o de 40. A videoaula hoje foi sobre esse bico aqui, tá? Sobre esse bico, como você fazer e a quantidade certa para você ter um acabamento bom, né? No meu caso, eu errei aqui no início. Deixa eu te falar. Quando a gente faz os square, aqui dentro dos square, aqui você vai ter, aqui, ó, 2 pontos juntos aqui, que eu chamo ponto espinha, tá? Ah, uma espinha e um separado. Aqui vai ter um ponto, tá? Grudou todos os seus square, tá bom? Quando você vem com essa carreira aqui, ó, que é no areia, aqui na cabeceira, você vai colocar 4 pontos juntos dentro do espinha. Em seguida, você vem com mais 4 sozinho, 4 aqui no outro espaço e 4 no outro espinha, que é para poder começar a fazer o oval. Isso, tudo bem? Quando você volta aqui, ó, você fez os 4 aqui, que é para começar o oval, não é isso? Aí você vai fazer a virada. Essa virada aqui eu venho normal, aí eu venho boto 1, 2, 3, 3 pontos. Quando eu chego aqui, as espinhas aqui se encontram nos square, não é isso? Então, assim, na cabeceira de uma espinha, eu coloco mais 3 pontos altos. Aqui, mais 3, entendeu? E venho até cá. Então, vai dar o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. 10 pontos alto. Quando eu voltar na minha segunda carreira, eu não vou mais colocar na segunda esses 3 pontos. Eu vou colocar um ponto sozinho na cabeceira do terceiro ponto. Você tá vendo? Que é para poder ele subir certinho. Aí eu venho contando com esse um ponto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entendeu? Uma carreira vai dar 10. A outra vai dar 11. Tá vendo? Aqui. Essa primeira aqui deu 10. A segunda no areia deu 11, não é isso? Vamos contar agora a primeira aqui do laranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Vamos contar a segunda carreira do laranja? Contando com o ponto sozinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entendeu, pessoal? Então, eu tenho que subir com esses pontos até o final. Vamos contar aqui a terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quarta, contando com ponto sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
E assim sucessivamente até você colocar os seus pontos. Aqui, como eu errei, né? Aqui ficou aqui nessa cabeceira aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse do meio eu não conto, né? Aqui ficou 4. Então eu errei aqui. Aqui eu coloquei 5 pontos e era para ter 4. Entendeu? Agora, onde foi que estava o erro? Aqui. Se eu for conferir aqui, para o vídeo não ficar muito longo, se eu for conferir aqui, todos têm 4, ó. Vamos lá, rapidinho. Aqui tem 5, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque eu não tô contando a divisão aqui, tá? Se eu vim para cá, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Não vou contar a divisão. 1, 2, 3, 4. Não vou contar a divisão. 1, 2, 3, 4. Menos a divisão. 1, 2, 3, 4. Tirando a divisão. Tá vendo? Só um, que foi esse início aqui que eu errei, que ficou com 5. Entendeu agora? Porque aqui no final eu tive problema no bico. Então, assim, eu acredito que essa aula vai abrir seu olho. Você tem que estar, mesmo que você esteja fazendo seu crochê e conversando com alguém, você vai atentar sempre estar contando, conferindo, porque a sua conferência na contagem vai ser bom, porque o seu resultado no final também vai ser bom, tá bom? Então, espero que eu tenha tirado dúvidas, que eu tenha acrescentado alguma coisa aí na profissão de vocês, tá bom? Sigam as dicas, deixa aí seu gostei, seu comentário, se você não entendeu, se você quer que eu traga de novo aqui o vídeo, se você quer que eu ensine o tapete todo, deixa aí no comentário, me segue aí nas outras redes sociais, tá? Eu tô aí também, eu tenho outro canal no YouTube de costura, tenho mais 2 aí nas outras redes, me procura aí que vocês me acham, tá bom? Um beijo para vocês, compartilha, divulga, deixa seu gostei e tudo numa boa, beijo!